Louvado e exaltado seja Deus, o Criador do céu e da terra, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou, nosso Senhor e Salvador. Hoje nós temos um tema a apresentar sobre perdão dos pecados e a misericórdia de Deus. Peço você que, se você tem uma Bíblia, por favor, acompanhe nas Santas Escrituras todos os versículos que nós vamos apresentar aqui hoje. É muito importante você conferir na sua Bíblia. Quem é que tem autoridade para perdoar pecados? Vamos conferir? Mateus capítulo 9, versículo 6. Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Aqui nós já descobrimos que este que pode perdoar pecados é o Filho do Homem. Agora eu convido vocês a nós irmos para Efésios, capítulo 1, versículo 7. Nós vamos nos aprofundar no decorrer desse estudo. Quem tem autoridade para perdoar pecados? Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Nós sabemos aqui então, de acordo com Mateus e Efésios, que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. E nele nós temos plena graça que vem dele. Segundo a riqueza da graça de Deus, que ele pode, pelo seu sangue, perdoar pecados. Então, agora você já sabe que Jesus Cristo, Filho de Deus, pode perdoar pecados. Então, qual a classe de pessoas que precisam se arrepender? Já que nós acabamos de ver que o Filho do Homem pode perdoar, quem precisa ser perdoado? Nós vamos lá em Lucas, capítulo 5, versículo 32, para achar nossa resposta. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Ou seja, não é o justo, porém o pecador, aquele que comete falhas, aquele que erra. Essa é a classe de pessoas que pode buscar em Cristo Jesus o perdão para os seus pecados. Então, todo e qualquer pecador pode ser justificado através do nome de Cristo. Amém. E isso é muito bacana, não é mesmo? Agora eu quero saber de você e de nós. O que é preciso para receber perdão? O que nós precisamos para receber o perdão? O que você precisa para ser perdoado? O que nós precisamos? Vamos descobrir. A Bíblia vai nos falar. 1 João 1,9. Acompanhe na sua Bíblia, é muito importante. Nós vamos ler a seguinte resposta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então, o que nós precisamos para sermos perdoados dos nossos pecados? Muitas das vezes a gente comete pecados, às vezes pecados pequenininhos, às vezes pecados grandes, mas a nossa memória sempre puxa para uma só frase: eu não sou digno, eu não mereço. Sabe, a Bíblia vai nos falar totalmente ao contrário disso que a nossa mente nos acusa, mas é muito importante nós sabermos que quando a nossa mente nos acusa, nós precisamos sim pedir perdão. E é importante saber que para que sejamos perdoados, precisamos confessar esse pecado. Então aqui, de acordo com 1 João 1,9, nós descobrimos que para receber perdão de Jesus, nós temos que confessar os nossos pecados. Agora eu convido você a ir para Atos, capítulo 10, versículo 43. Atos, nós vamos ler aqui em Atos, capítulo 10, versículo 43. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Até agora nós vimos que Jesus pode perdoar pecados, que pelo seu sangue temos a graça de sermos perdoados. Precisamos confessar os nossos pecados. E aqui nós vemos que os profetas dão testemunho de que pelo nome de Jesus nós podemos ser perdoados.
já que ela já perguntou e a Bíblia já nos respondeu quem é que pode perdoar pecados. Porém, existe uma outra pessoa que também pode perdoar pecados. Então a gente vai ver aqui na Bíblia quem é essa outra pessoa que pode nos perdoar, né? Perdoar as nossas falhas. Lucas 23, versículo 34, nos diz que, apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Olha só, tem um outro versículo que também vai responder a nossa pergunta. Está lá em Atos, capítulo 17, versículo 30. Vejam só. Em épocas passadas, Deus não levou em conta esta falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Então, olha só, Jesus mesmo pediu para que Deus perdoasse o pecado das pessoas porque elas não sabiam o que estavam fazendo e dizendo. Então, além de Jesus Cristo, o próprio Pai, né, o Pai de Jesus e nosso Pai, ele também pode perdoar as nossas faltas. Acaso venhamos a pecar, já que Jesus e o Pai Celestial, como nós estamos vendo aqui, tanto zelo das Santas Escrituras, nos dizendo coisas tão boas, que eles podem perdoar pecados. Acaso venhamos a pecar contra o Pai e contra Cristo, o que necessitamos fazer? Por que contra o Pai e contra Cristo? Porque eles é que podem perdoar pecados. Então, acaso venhamos a pecar, o que necessitamos fazer? 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2 vai nos responder. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo mundo todo. Olha, até aqui nós descobrimos que para sermos perdoados precisamos crer, precisamos confessar. O Pai perdoa os nossos pecados, Cristo perdoa os nossos pecados. Mas olha que legal, quando a gente peca, a gente se sente indigno de orar, de ir até o Pai e até Cristo em comunhão. Por quê? Porque a gente pecou. Mas não pense assim não, é nesse momento que a gente precisa se ajoelhar, a gente precisa, onde a gente estiver, entrar em comunhão e confessar que a gente falhou, que a gente errou. Por quê? Porque aqui nós vemos que a gente tem um advogado, tem alguém que advoga a nossa causa, exatamente para que aquela voz que nos acusa não nos colocar tão lá embaixo ao ponto de a gente não querer mais conversar com esse Pai maravilhoso e com esse nosso irmão Jesus Cristo. Ele advoga a nossa causa. Agora vamos lá para João 8, versículo 11, para saber, já que nós temos um advogado e ele advoga a nossa causa, eu posso ficar pecando? Vamos descobrir nas Santas Escrituras o que ela nos tem a dizer. Lembra da mulher adulta, pega em adultério? Muitos queriam condená-la, queriam jogar pedra nela, não é mesmo? Então, é dito sobre ela algo muito incrível. E assim para todos os que pecam. Ninguém te condenou. Jesus disse a ela, ninguém te condenou. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. O que é necessário? Confessar, crer, temos um advogado e não pecar mais. Precisamos nos esforçar, porque Deus, Ele nos perdoa, Ele tem misericórdia para nos dar. E é contrito, né, que o nosso coração fica toda vez que a gente cai, toda vez que a gente erra. Porém, a Bíblia, ela tem uma mensagem de esperança e de amor que nos dá muita alegria. Que é o seguinte, quem pode invocar o nome do Senhor, quem pode pedir perdão, né, dos seus pecados, sabendo que todos nós temos falhas. Olha só, Salmos 86, versículo 5, tem essa resposta animadora, cheia de amor, né, para todos nós. Pois tu és bondoso e
perdoador. Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Todos os que te invocam. Então, toda e qualquer pessoa, pode invocar o nome do Senhor, e o Senhor é o mesmo, desde a eternidade e para sempre, bondoso e perdoador, rico em graça e misericórdia, não só comigo, não só com a Jaque, mas com todos vocês que estão assistindo, com todos os seus familiares, todos os seus amigos. Então, se você puder também levar essa mensagem de esperança, saibam que é para todos e qualquer pessoa que invoca o santo nome do Senhor. Amém, louvado seja Deus e Cristo por isso. Agora vamos descobrir uma coisa muito, muito importante. Além das que nós, já falamos aqui tanto, e também está aquecendo o nosso coração. Deus é misericordioso. Deus é um Deus muito bondoso. Como a Tati falou aqui, Ele é benigno. Ele sempre está muito mais pronto a nos dar perdão do que consequências. Mas nós vamos descobrir algo profundo. Quando é? Quando? Qual é o dia que Deus derrama o seu perdão, a sua misericórdia? Existe. Tem pessoas que pensam, é o tempo todo, é toda hora. Realmente. Mas tem um momento exato que Deus derrama. Vamos descobrir? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 22 e 23. É conhecido esse texto, eu creio que você já passou por ele, mas vamos meditar nele. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua misericórdia. Amém por isso. A cada manhã, no primeiro diazinho, antes da gente acordar e antes de você acordar, Deus já renovou o perdão dele. Ele já perdoou você e a mim. Agora, durante o dia inteiro, é importante a gente compreender que se a gente pecar, temos um advogado. Precisamos confessar e crer que Ele é misericordioso. Ele já renovou nessa primeira hora do dia. Agora nós precisamos nos esforçar para, como aquela mulher pega em adultério, a gente ir e não pecar mais. Que esse estudo tenha aquecido seu coração como aqueceu o nosso. E lembre-se, se você é alguém que à medida que você peca, que você tem esse discernimento de compreender que você pecou, você tem um advogado. Jesus Cristo é o seu e o nosso advogado. Por favor, vá até o Pai. Invoque esse advogado para ganhar a sua causa. Não se sinta uma pessoa tão indigna, porque Ele morreu na cruz por nós. Ele fez remissão entre nós e o Pai Celestial. Vá esse advogado e que nós possamos, a cada dia nos esforçar para poder contribuir para o bem de nós, porque Deus está sempre pronto a ser benigno. Ele nos ama e ama você também. Louvado seja Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Amém.